Olá, sou o Dr. Rogério Leão, ginecologista e obstetra, especializado em reprodução humana, e mais um vídeo da série explicando a reprodução assistida. Nos vídeos anteriores, eu falei de duas etapas do processo de fertilização in vitro. Um sobre a estimulação ovariana e coleta de óvulos, e o outro sobre a transferência dos embriões. Nesse vídeo eu vou falar da fase intermediária, que é a fertilização dos óvulos e o acompanhamento do crescimento dos embriões no laboratório. Na fase então final da estimulação ovariana, quando os folículos atingem acima de 18 milímetros, é realizado uma medicação que pode ser tanto o gonapeptil, que vai fazer a própria mulher ter um pico hormonal do hormônio LH, ou pode se dar o HCG, que ele tem uma ação semelhante ao LH. 36 horas depois acontece a ovulação, então a gente marca a coleta 35 horas depois. Realizando a coleta dos óvulos, esse líquido que a gente aspira de todos os folículos, a gente aspira todos esses folículos, esperando que cada um vai ter um óvulo. Esse líquido já vai para o laboratório, pois o centro cirúrgico, onde é realizada a coleta, já é acoplado com o laboratório de reprodução humana. A embriologista, então, vai colocar este líquido no microscópio e separar já os óvulos. Ao final da coleta, a gente já sabe quantos óvulos foram coletados. Esses óvulos, então, vão ser colocados em uma incubadora e vai ficar mais ou menos de 2 a 3 horas, esperando eles completarem a maturidade dos óvulos. Quando acaba esse período, então, eles são retirados da incubadora e eles vão ser denudados. O que é essa denudação? É retirar a camada de células e substâncias que ficam ao redor do óvulo para que a gente possa ver esses óvulos e então classificá-los. Os óvulos vão ser classificados em óvulos maduros ou imaturos. Para a gente definir um óvulo maduro ou imaturo, eu expliquei lá no outro vídeo da formação dos óvulos que quando a gente tem esse pico hormonal para ovular, ele também reativa um processo que chama meiose, que é pegar uma célula que tem 46 cromossomos e fazer ela se dividir 2 vezes, formando uma célula que tem somente 23 cromossomos. Quando tem esse pico hormonal, então reativa essa divisão que tinha começado já quando a menina ainda estava na barriga e acontece a primeira divisão, que vai formar uma célula, que vai ser esse óvulo maduro, junto com um outro corpúsculo polar, que é uma pequena estruturinha que vai eliminar esse material genético em excesso. Então, para a gente ver se o óvulo maduro, a gente tem que ver se tem o óvulo e um corpúsculo polar. Isso é considerado um óvulo maduro. Se não tivesse corpúsculo polar, significa que é um óvulo ainda que não completou a divisão, a primeira divisão da meiose. Então, é um óvulo que não consegue ser fertilizado. Esses óvulos são retirados e não são utilizados. Os óvulos que são maduros, então, eles podem ser congelados nesse dia, caso seja optado pela vitrificação dos óvulos, ou eles podem ser fertilizados então. Existem alguns óvulos que eles podem estar ou não maduros, mas eles podem estar degenerados. Quando os óvulos estão muito degenerados, também são óvulos que não dá para utilizar, porque eles se rompem e não conseguem ser fertilizados. Existe uma outra classificação de óvulos que são chamados gigantes. Esses óvulos gigantes são óvulos que são muito maiores do que o óvulo normal, porque eles têm o dobro do material genético. Então, eles são 46, tem 46 cromossomos. Se a gente colocar os cromossomos do espermatozoide, mais 23, vai acabar formando um embrião com 69 cromossomos, o que não pode. Então, por isso que esses óvulos gigantes também não são utilizados. Os óvulos, então, que estão em metáfase 2, vai ser feita, então, a fertilização. Se os óvulos forem ser fertilizados nesse mesmo ciclo, então, no mesmo momento que é feita a coleta, o homem também vai fazer a coleta do sêmen. Essa coleta normalmente é feita por masturbação normal, como um espermograma, a não ser em situações especiais onde é necessário fazer procedimentos para captar os espermatozoides. Às vezes do epidídimo, que é uma estrutura que fica acima do testículo, ou às vezes direto do testículo, que isso a gente fala em outro vídeo. Os espermatozoides, então,
coletados vão ser preparados, pode ser feito técnicas diferentes de preparo do sêmen e pode-se associar algumas medidas a mais para a seleção dos espermatozoides. Quando o espermatozoide tem um aumento da fragmentação do DNA, pode ser utilizado algumas técnicas associadas, que no caso seria o Zymote e o PIXI. O PIXI é uma placa de ácido hialurônico e os espermatozoides que se unem a essa placa, eles têm menos fragmentação do DNA. E no caso do Zymote é um outro dispositivo, uma outra placa, onde é colocado os espermatozoides e ele consegue fazer uma seleção mais fisiológica dos espermatozoides que tem menos fragmentação também. Existe a técnica do Super ICSI, que é o microscópio. Normalmente a gente usa o microscópio para selecionar os espermatozoides de 400 vezes mais, ele aumenta 400 vezes. Com o Super ICSI aumenta 6.600 vezes. E com isso a gente consegue ver pequenas alterações no espermatozoide. Entretanto, o Super ICSI não mostrou, nos estudos que maior chance de implantação dos espermatozoides escolhidos por Super ICSI do que pela seleção convencional, portanto a gente não utiliza de rotina o Super ICSI. O Zymote ou o PIXI são técnicas boas para quando tem fragmentação de DNA aumentado. A fertilização dos óvulos pode ser feita de duas maneiras, a fertilização in vitro clássica e a fertilização in vitro por ICSI, que seria a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Na fertilização in vitro clássica, os óvulos só são colocados em contato em uma placa com os espermatozoides e o processo da fertilização vai ser natural. A natureza vai escolher qual espermatozoide vai conseguir entrar e fertilizar os óvulos. Quando é feito isso, não pode ter feito a denudação antes. Então, quando se opta por fazer a fertilização in vitro clássica, essa denudação de limpar as células ao redor não é feita a classificação dos óvulos e só depois do dia seguinte que a gente vai fazer a denudação e avaliar os óvulos e daí já avaliando se eles foram fertilizados. Para definir se vai ser fertilização in vitro clássica ou ICSI, vai depender muito da qualidade do sêmen. Isso é uma avaliação que é feita na hora e quando o sêmen é de excelente qualidade, então pode ser feita a fertilização in vitro clássica. Se o sêmen não for muito bom, é melhor optar pela ICSI. Na ICSI, vamos selecionar os melhores espermatozoides. Esse espermatozoide, então, vai ser injetado dentro do óvulo. E em cada óvulo se injeta um espermatozoide, garantindo, então, que ele vai fertilizar. E também, independente da forma que a gente faz, 16 horas após é feita uma avaliação para saber se esses óvulos foram fertilizados. No dia seguinte, então, da fertilização, vamos avaliar se houve fertilização mesmo ou não. Como eu disse, o óvulo ele completou a primeira divisão da meiose, então ele pode ser fertilizado. E quando ele completa a fertilização, então, ele completa a segunda divisão da meiose. Então, para nós vermos que um óvulo realmente ele foi fertilizado, e é isso que é avaliado nesse dia, a gente vai ver 2 corpúsculos polares, ou seja, já completou as 2 divisões e formou 2 pronúcleos, que é o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide, ou seja, estão os 2 núcleos formados que vão se unir então para formar um embrião que tem 46 cromossomos, 23 vindos de cada um dos gametas. Algumas vezes esses pronúcleos ainda não formaram, mas a gente vê os 2 corpúsculos polares. Isso significa que é um sinal fraco de fertilização. Está um pouquinho atrasado, já completou a meiose, mas não formou esses 2 pronúcleos. Mas mesmo assim deixamos em cultivo que às vezes o embrião continua evoluindo. No dia seguinte, que é o segundo dia após fertilização, os embriões não são avaliados. No terceiro dia, então, vai ser feita uma avaliação dos embriões e dado uma nota para ele. Nessa avaliação, é analisado primeiro o número de células, que o esperado é ter de 6 a 8 células, então ele vai receber uma nota de, por exemplo, 7, se for 7 células, 8 de 8 células. E depois uma outra nota, que é de 1 a 5, sobre o grau de fragmentação. 1, quando não tem fragmentação, 2 até 15% de fragmentação, 3 até 20% de fragmentação e 4 acima de 20%. Tem ainda o grau 5, que não é comum, mas que já seria mais de 50% de fragmentação.
Então, por exemplo, um embrião ideal é um embrião que seja de 6 a 8, com 1 a 2 graus de fragmentação. O ideal é um embrião 8-1, por exemplo. Mas um embrião 8-2, 7-1, 7-2, até 6-1, 6-2 também são embriões de boa qualidade. Às vezes ele está um pouquinho mais acelerado, com 9, 10 células, que ainda assim é considerado um bom embrião. Mesmo os embriões que estão mais atrasados ou que estão muito fragmentados, esses continuam no cultivo que mesmo assim eles podem chegar a desenvolver também, apesar de ter uma chance maior de bloquear. No terceiro dia já pode ser realizada a transferência dos embriões, pode se congelar nesse dia, vai depender de cada caso, mas o mais comum é esperá-los evoluírem até o 5º dia de desenvolvimento. No 4º dia, esses embriões já estariam na que a gente chama de fase de Morrow, em que já começa a haver muita proliferação das células e formam uma massa celular, mas a gente não avalia os embriões nesse dia. No 5º dia, então, o embrião vai ser reavaliado e ele está na fase que a gente chama de blastocisto. O blastocisto é um embrião que já tem cerca de 120 células e ele tem uma massa celular interna que vai dar origem a realmente o que vai ser o embrião e uma massa externa, né, que chama trofectoderma, que vai dar origem à placenta, membranas e outras estruturas. Nessa fase de blastocisto, ele também vai ser avaliado, uma nota de 1 a 6, de acordo com o grau de expansão. Um blastocisto 1 ou um blastocisto 2 são blastocistos muito iniciais. A partir do 3, já é um blastocisto que está bem desenvolvido. Nessa ordem, ele começa com 3, 4 e 5. Além disso, vai ser dada uma nota A, B, C, duas vezes, uma nota para essa massa celular interna e depois uma nota para o trofectoderma. Se as células estão bem agrupadas, se elas não são fragmentadas, esse tipo de análise. O ideal é o embrião 5AA, né? Um grau 5 de desenvolvimento, nota A e nota A. Mas um embrião a partir do 3, o embrião 4 e o embrião 5 são embriões de excelente qualidade. O A é o ideal, é melhor do que se for B, que é melhor do que for C. Mas a gente não pode se apegar muito nessa classificação embrionária, porque apesar, né, de estatisticamente um embrião 5A ser um embrião mais bem desenvolvido, um embrião com mais chance de implantação, é muito pouca diferença em relação ao embrião 3CC. E não é incomum uma paciente que já transferiu embriões 5A não engravidar e engravidar com o embrião 3CC, porque essa associação de morfologia embrionária com chance de implantação é uma associação muito pequena. Nessa fase, então, o embrião pode ser congelado também, ou ele pode, então, ser transferido para o útero. Vale lembrar que numa gravidez espontânea, esses 5 dias de desenvolvimento do embrião é o tempo que o embrião está dentro da trompa. Ele é fertilizado na pontinha da trompa, o óvulo, e então esse embrião que se forma vai caminhando pela trompa até chegar no útero. E quando ele chega no útero é quando ele está exatamente na fase de blastocisto, ou seja, no 5º dia. Portanto, quando a gente faz uma transferência do blastocisto, ou seja, do embrião de 5º dia, a gente está sendo o mais fisiológico possível. Se o embrião está nessa fase e não chegou ainda na fase de um blastocisto pelo menos 3, a gente pode esperar se até o 6º dia ou até o 7º dia esse embrião consegue se desenvolver. O embrião de 6º dia e o embrião mais ainda de 7º dia tem uma chance um pouquinho menor de ser um embrião alterado, uma chance maior de ser alterado, mas ainda assim existem muitos embriões de D6 e de D7 que são embriões normais e, portanto, não podem ser desprezados esses embriões. Mesmo quando ele está na fase de Morrow ainda, pode-se esperar que às vezes até o 7º dia esse embrião consegue se desenvolver. Na fase de blastocisto, é possível realizar a biópsia embrionária. Nessa biópsia, a gente pega algumas células do trofectoderma, ou seja, da porção que vai virar placenta, por isso que não prejudica o embrião. Não vamos mexer na massa celular interna do embrião, que é o que vai realmente formar o embrião propriamente dito. Quando faz essa biópsia embrionária, a gente então pode fazer uma análise genética do embrião, tanto para pesquisar os cromossomos, e daí no caso descartar algumas síndromes, como síndrome de Down, e também quando tem alguma doença específica que a gente queira pesquisar um gene, daí dá para fazer pesquisa desse gene para saber se o embrião não tem essa doença.
recentemente, uma nova incubadora que é associada à tecnologia de time-lapse, a gente tem utilizado, chamada Embryoscope, né? Mas existem de outras marcas que não é o Embryoscope, mas que tem essa mesma tecnologia. É uma incubadora onde os embriões vão ficar, né, nesses 5 dias e eles são avaliados a cada 10 minutos, é tirado uma foto. E com isso é feito um vídeo do desenvolvimento do embrião. Com este vídeo, a gente consegue ter uma ideia melhor do desenvolvimento do embrião para selecionar o melhor embrião. A grande vantagem também é pelo fato de que ele fica nessa incubadora, a gente não precisa ficar tirando para avaliar. E ao não tirar para avaliar, isso é melhor, porque mantém constante as concentrações de substâncias, concentração de oxigênio, gás carbônico no embrião. E com isso, o que a gente tem percebido é que acaba tendo uma maior taxa de formação de blastocisto utilizando o embrioscópio. Embora ainda são estudos recentes e que ainda não dá para a gente utilizar isso de rotina.